Existem coisas que a gente guarda por amor. E só depois de muito tempo percebe o peso que isso cria dentro da casa. Não é um peso ruim. Não é culpa. Não é algo errado. É um peso feito de saudade, de memória, de ausência que continua presente de um jeito silencioso. A gente não guarda porque quer sofrer. A gente guarda porque ama. Porque, quando alguém que a gente ama parte, o coração tenta, do jeito que consegue, manter essa pessoa por perto. Às vezes é um objeto pequeno. Outras vezes é uma gaveta inteira. Um armário que ninguém mais abre. Um canto da casa que parece congelado no tempo. Pode ser uma roupa que ainda guarda o cheiro. Uma joia que a pessoa usava todos os dias. Uma fotografia colocada num lugar especial. Um objeto simples, mas que, quando a gente toca, parece abrir um buraco no peito. E sem perceber, a casa começa a carregar mais do que coisas. Ela passa a carregar histórias que não foram encerradas. Presenças que não estão mais aqui, mas que também não foram entregues. Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso. Talvez isso sempre tenha parecido natural. É só uma lembrança, você diz. É só saudade. E muitas vezes é mesmo. Mas existe algo muito delicado que quase ninguém fala com calma. Existe um ponto em que o amor, quando vira tentativa de segurar, começa a doer mais do que consolar. Não porque amar seja errado, mas porque amar também exige confiança. Quando alguém parte, a alma de quem fica tenta encontrar equilíbrio entre duas dores. A dor da ausência e o medo de esquecer. E nesse meio do caminho, a gente se apoia nas coisas. Nas coisas que podem ser tocadas. Nas coisas que não respondem, mas parecem ouvir. Nas coisas que ficam quando a pessoa já não fica. É humano. É compreensível. É mais comum do que você imagina. Muitas pessoas seguem a vida aparentemente normal. Mas existe um ponto da casa que não muda. Um lugar que guarda mais silêncio do que objetos. Um espaço onde o tempo parou. E ninguém mexe. Nem por respeito. Nem por coragem. Nem por saber o que fazer com aquilo. E talvez você esteja ouvindo isso agora e pensando: eu só estou honrando a memória. Ou talvez, em algum lugar bem fundo, você sinta que não é só isso. Existe uma diferença muito sutil entre lembrar com amor e manter preso por saudade. Uma diferença tão fina que só o coração percebe. Porque há lembranças que, quando a gente toca, fazem chorar. Mas depois deixam respirar. E há lembranças que, quando a gente toca, tiram o chão. Tiram o ar. Tiram a paz. E isso não significa falta de fé. Não significa fraqueza. Significa que o luto ainda está pedindo cuidado. Dentro da tradição cristã, sempre se falou que o amor verdadeiro não aprisiona. Ele entrega. Ele confia. Ele permite que a vida siga seu curso, aqui e além. E talvez hoje não seja sobre fazer nada. Talvez hoje seja só sobre perceber. Perceber o que, dentro da sua casa, consola. E o que, sem você notar, pesa. Porque nem tudo que a gente guarda está guardando a gente também. Às vezes, aquilo que ficou virou uma âncora. Não porque seja mal, mas porque o amor ficou com medo de soltar. E se isso toca você, fica aqui comigo. Sem julgamento. Sem pressa. Sem culpa. A gente vai caminhar com calma, respeito e fé. Porque existe um jeito de amar que liberta. E existe um jeito de amar que prende, mesmo sem querer. E o coração precisa aprender a reconhecer a diferença. Existe uma linha muito fina entre recordar com amor e prender com saudade. Ela não aparece para todo mundo de forma clara. Não vem com aviso. Não faz barulho. Na maior parte do tempo, ela se revela no corpo. No aperto no peito que surge sem aviso. Na tristeza que volta sempre que você abre uma gaveta. Na sensação de peso em um cômodo específico da casa. Porque o coração sabe antes da mente. Recordar é saudável. Recordar é humano. Recordar faz parte do amor. Mas quando a lembrança se transforma no único lugar onde o amor respira, ela deixa de curar e começa a aprisionar. E isso não acontece de um dia para o outro. Acontece aos poucos, quase sem perceber. No começo, o objeto consola. Depois, ele vira refúgio. Mais tarde, ele vira ponto de encontro. E, sem que a gente perceba, ele começa a ocupar um espaço que não foi feito para ele. Não é que o objeto tenha poder. Não é magia. Não é castigo de Deus. É o coração tentando sobreviver à ausência.
Quando alguém parte, o amor procura onde se apoiar. E o que é visível, palpável, concreto, parece mais seguro do que o invisível da fé. Mas a fé cristã sempre apontou para o contrário. Ela ensina que o amor verdadeiro confia no que não se vê. Que a vida não termina nas coisas. Que a presença não mora na matéria. Por isso, alguns santos falavam de apego não como pecado, mas como peso desnecessário para a alma. Não porque lembrar seja errado, mas porque segurar impede o movimento natural da entrega. Imagina um pássaro que precisa voar. Ele não está sendo castigado. Ele não está machucado. Mas existem fios presos às suas pernas. Ele até bate as asas. Ele até tenta ir. Mas não consegue avançar com liberdade. Muitas vezes, esses fios são feitos de lembranças materializadas. Objetos que a gente toca para sentir que a pessoa ainda está aqui. Coisas que viram extensão do vínculo, quando o vínculo precisava mudar de forma. E aqui é importante dizer algo com muita delicadeza. Soltar não é esquecer. Soltar não apaga a história. Soltar não diminui o amor. Soltar é permitir que o amor encontre um lugar mais seguro. Existe uma diferença enorme entre uma memória guardada com serenidade e um conjunto de coisas que mantém a casa como se a pessoa fosse voltar a qualquer instante. Quando isso acontece, a vida entra no quase. No talvez. No se eu tocar nisso. No se eu sentir o cheiro. E o coração fica preso nesse intervalo. Nem totalmente no passado. Nem verdadeiramente no presente. A fé cristã não convida a viver nesse meio termo. Ela convida à confiança. Confiar que quem partiu não está nas coisas. Está nas mãos de Deus. E quando a gente mantém símbolos como se fossem substitutos da pessoa, o amor se confunde. Vira um amor com medo. Um amor que tenta segurar para não sofrer de novo. Mas o sofrimento não diminui assim. Ele só muda de forma. Talvez você perceba sinais sutis de que essa linha foi ultrapassada. Sonhos repetidos. Um cansaço estranho. Uma tristeza que sempre volta ao mexer em certos objetos. Uma sensação de que algo ainda está aberto. Não é assombração. Não é superstição. É o luto pedido fechamento. Fechamento não é esquecer. Fechamento é aceitar. Honrar. Rezar. E continuar vivendo. Existe um jeito de lembrar que amplia o coração. E existe um jeito de lembrar que o encolhe. E ao longo desse caminho, o convite não é julgar, mas perceber. Perceber com honestidade. Com fé. Com respeito pela própria dor. Porque a linha é fina, sim. Mas quando a gente aprende a enxergá-la, o amor começa, aos poucos, a respirar de novo. Nem todo objeto pesa do mesmo jeito. Existem coisas que ficam guardadas e quase não mexem com a gente. E existem outras que parecem carregar a presença inteira de quem partiu. São aquelas coisas que a pessoa usava todos os dias. Que tocavam o corpo. Que faziam parte da rotina. Quase como uma assinatura. Uma aliança girada no dedo enquanto pensava. Um colar que nunca saía do pescoço. Um relógio consultado como quem conversa com o próprio tempo. Um brinco, um broche, um pingente, uma medalhinha. Esses objetos não são apenas lembranças. Eles guardam gesto, hábito, identidade. E justamente por isso, criam um vínculo mais forte. Muita gente toca nessas coisas nos momentos de saudade. Sem perceber, conversa com elas. Segura, aperta, fecha os olhos. Como se, por alguns segundos, a pessoa estivesse ali. Não está. E isso dói dizer. Quanto mais o coração usa o objeto como ponte, mais a memória fica presa na matéria, em vez de ser elevada à oração. O mesmo acontece com roupas. Principalmente as mais íntimas. Aquelas que guardam cheiro, textura, presença. Tem gente que dobra com cuidado, guarda em saco fechado. E, de tempos em tempos, abre só para sentir. Existe um conforto imediato nisso. Um alívio rápido. Mas esse alívio tem um custo. Ele pode atrasar o luto. E manter a pessoa amarrada à imagem de antes. A fé cristã fala de ressurreição e vida eterna. Mas a dor faz a gente se agarrar ao tecido. Como se a eternidade não bastasse. Não é falta de fé. É humanidade ferida. Só que aquilo que é humano também precisa de cura. Não de perpetuação da dor. E a casa sente isso. Tem armário que vira santuário de tristeza. Tem gaveta que vira caixa de tempo parado. Tem quarto que ninguém mais entra sem o coração apertar.
E tudo bem chorar. O problema começa quando aquele objeto vira o único jeito de se sentir conectado. Porque aí não se vive mais a lembrança. Vive-se o vazio. E o vazio vira rotina. Agora, existe outro ponto muito sensível: fotografias. A foto, em si, não é o problema. Foto é memória. O peso está no lugar que ela ocupa. E no jeito como a gente se relaciona com ela. Quando a foto vira ponto de encontro. Quando ocupa o centro da casa. Quando recebe vela, conversa, pedidos, sinais. Sem perceber, o coração cria uma devoção que troca o foco da fé. Em vez de rezar por aquela alma, começa a rezar para aquela imagem. Isso confunde. Confunde o coração. Confunde a espiritualidade. Na fé cristã, a gente não consulta os mortos como guias de decisão. A gente reza por eles. Entrega a Deus. Pede misericórdia, descanso e luz. É diferente. Não é sobre arrancar fotos das paredes. Não é sobre apagar rostos da casa. É sobre não transformar a saudade em culto disfarçado. Porque quando isso acontece, o luto deixa de caminhar. E vira prisão. E existem ainda os objetos de fé. Terço, Bíblia, escapulário, crucifixo, livros de devoção. Eles merecem respeito. Mas existe uma diferença entre respeitar e transformar em relíquia emocional. Quando o terço vira mais ligação com o falecido do que com Deus. Quando o crucifixo vira um telefone espiritual. A intenção muda. E a intenção é tudo. Um objeto de fé foi feito para conduzir a Deus. Não para servir de corda emocional. Percebe como o tema não é o objeto em si, mas o apego que prende? Porque o amor verdadeiro quer o bem do outro. E se o bem do outro é caminhar em paz para Deus, então a forma mais bonita de amar é aprender a não segurar. Não por frieza, mas por confiança. E talvez agora você esteja reconhecendo alguma coisa. Um objeto. Uma gaveta. Um canto da casa. Não se julgue. Você fez o que conseguiu. Com o coração que tinha naquele momento. Mas talvez hoje o seu coração já esteja pedindo outra forma de amar. No fundo, a fé cristã sempre apontou para a liberdade. Não para o apego. Não para o medo. Não para a prisão da saudade. O cristianismo não é uma fé do segurar. É uma fé da entrega. Desde o início, tudo na fé fala de passagem. Nascimento, crescimento, partida. Êxodo. Travessia. Confiança. E quando alguém que a gente ama parte. O chamado da fé não é fingir que não dói. Mas confiar mesmo com a dor. O problema é que, muitas vezes, a dor faz a gente tentar substituir a confiança. E a substituição costuma acontecer nas coisas. A gente pensa: se eu guardar isso, eu não perco. Se eu tocar nisso, eu fico mais perto. Se isso estiver aqui, a pessoa ainda está. Mas não está. E dizer isso não diminui o amor. Coloca o amor no lugar certo. Porque a pessoa não mora numa roupa. Não mora numa joia. Não mora numa foto. Não mora num objeto de fé. Ela está nas mãos de Deus. E as mãos de Deus são mais seguras do que qualquer gaveta. Quando a fé se confunde com o apego, a gente começa a viver uma espiritualidade invertida. Em vez de oração, dependência. Em vez de entrega, controle. Em vez de confiança, medo. Muita gente, por dor, começa a conversar com o falecido. Pede sinal. Pede proteção. Pede ajuda. Eu entendo o impulso. É humano. Mas na fé cristã, o caminho é outro. A gente não fala com quem partiu como se estivesse aqui. A gente fala por quem partiu, entregando a Deus. Senhor, dá descanso. Dá luz. Dá misericórdia. Isso muda tudo. Porque tira o peso da casa. E coloca a pessoa no lugar mais seguro possível. Outro ponto muito delicado são os objetos de oração. O terço continua sendo um terço. A Bíblia continua sendo Bíblia. O crucifixo continua sendo de Cristo. Eles não precisam ser destruídos. Nem escondidos. Nem temidos. O que precisa mudar é a relação. Se, ao rezar com aquele objeto, o seu pensamento está mais na pessoa do que em Deus, talvez seja a hora de parar e respirar. Não por culpa, mas por cuidado com o coração. Oração com peso vira tormento. Oração com leveza vira cura. E leveza não significa ausência de saudade. Significa a direção certa da saudade.
Quando a gente muda o jeito de rezar, a casa muda. A atmosfera muda. O corpo sente. Não é magia. É sentido. É a fé sendo vivida de forma madura. Tem gente que confunde respeito com paralisia. Eu não mexo porque é falta de respeito. Mas muitas vezes, não mexer é manter a ferida aberta. Respeito não é congelar. Respeito é cuidar com dignidade. E permitir que o tempo cumpra seu papel. Honrar não é idolatrar. Honrar é reconhecer a história. E deixar a história seguir. E isso exige coragem. Coragem para confiar. Que Deus cuida melhor do que qualquer objeto poderia cuidar. Coragem para aceitar. Que o amor verdadeiro não se mede pelo quanto se guarda, mas pelo quanto se entrega. Como eu sei se estou só guardando memória? Ou se estou prendendo? Na maioria das vezes, a resposta não vem em palavras. Ela vem no corpo. Se você não consegue abrir uma caixa sem passar mal. Se sente culpa só de pensar em doar algo. Se fica com raiva quando alguém sugere reorganizar a casa. Se tem a sensação de que, sem aquele objeto, você perde a pessoa de novo. Isso não é uma lembrança leve. É um vínculo pesado. E não é vergonha reconhecer isso. É um passo de maturidade. Outra coisa que acontece com frequência são sinais que parecem coincidência. Sonhos repetidos com a pessoa inquieta. Andando pela casa. Mexendo em armários. Procurando algo. Pode ser só o cérebro processando a dor, sim. Mas é curioso como esses sonhos quase sempre se ligam exatamente aos lugares onde estão guardadas as coisas. Como se o próprio coração estivesse dizendo: isso ainda está aberto. E quando a gente começa a resolver com respeito, os sonhos mudam. Ficam mais serenos. Virando despedida, não cobrança. Porque o luto também precisa de fechamento. Fechamento não é esquecer. Fechamento é aceitar, honrar, rezar. E continuar vivendo. Agora, presta atenção numa coisa muito importante. Não ajuda a fazer tudo no impulso. Não ajuda a pegar tudo e jogar fora com raiva. Não ajuda a queimar como se fosse ritual. Não ajuda a vender como se fosse só negócio. Isso fere a memória. E aumenta a angústia. O que ajuda é transformar a entrega em oração. E oração não precisa ser bonita. Não precisa ser longa. Não precisa ser perfeita. Pode ser simples assim. Deus, eu estou soltando porque eu amo. Eu estou soltando porque eu confio. Eu estou soltando porque eu quero paz. Isso muda tudo. Não é sobre se desfazer de tudo. É sobre escolher. Escolher o que vira memória saudável. E o que virou corrente. Algumas coisas podem ser doadas com amor. Outras podem ser entregues à igreja. Algumas podem continuar existindo. Mas de forma mais discreta, sem culto, sem peso. O problema não é guardar. É esconder achando que resolveu. Esconder não é soltar. Esconder é adiar. O coração sabe. Eu gosto de pensar assim. Memória saudável é quando você lembra e consegue respirar. Memória prisão é quando você lembra e perde o chão. O objetivo não é parar de sentir. É sentir sem se afogar. Existe também um ponto muito sensível que precisa ser dito com cuidado. Algumas pessoas guardam fragmentos físicos, cabelo, cisas, dentes, unhas. Eu não julgo. Muita gente faz isso tentando não perder de novo. Mas isso pode impedir o luto de fechar. E o descanso espiritual de seguir seu caminho. No cristianismo, o corpo é sagrado, sim. Mas ele tem o lugar dele. E esse lugar é tratado com reverência. Não com apego desesperado. O apego desesperado reabre a ferida todos os dias. Se você sente que isso é grande demais para fazer sozinho, buscar um padre, um confessor, alguém de confiança na comunidade. Pode ser um abraço espiritual, não uma exposição. Você não precisa contar tudo. Só precisa dizer: eu quero fazer isso do jeito certo. Porque o jeito certo é o que cura. Não o que traumatiza. E deixa eu te dizer algo com muito carinho. Esse caminho não é para te deixar com medo dos objetos. É para te devolver liberdade. A pessoa que você ama não mora numa caixa. Não mora numa roupa. Não mora numa foto. Ela está nas mãos de Deus. E quando você reza e solta, você não perde. Você ajuda. Chegar até aqui já é um passo grande. Falar de saudade não resolvida. Mexe com feridas antigas. Com perdas que ainda doem. Com cantos da casa e do peito que a gente evita.
Mas existe algo muito bonito que acontece. Quando a gente encara a saudade com fé, ela deixa de ser um peso e começa a se transformar em amor amadurecido. Não aquele amor que tenta trazer de volta, mas o amor que confia, que entrega, que abençoa. O cristianismo não é uma fé do prender. É uma fé de passagem. A gente nasce. A gente ama. A gente perde. E aprende, pouco a pouco, a colocar tudo nas mãos de Deus. Porque as mãos de Deus são o lugar mais seguro para quem partiu e para quem ficou. Se você decidir dar passos práticos depois de ouvir isso, faça no seu tempo, sem violência interna, sem se provar forte à força. Rase antes. Peça lucidez. Peça coragem. E quando tocar em algo, toque como quem honra, não como quem apaga. Porque honrar é diferente de idolatrar. Honrar é reconhecer a história e permitir que a história siga. Idolatrar é congelar e sofrer todos os dias. Talvez você esteja pensando: e se eu mexer e me arrepender? Então vá devagar. Uma coisa de cada vez. Uma gaveta. Um canto. Veja como seu corpo reage. Rase. Converse com alguém de fé. Isso não é uma operação. É um caminho de cura. Muita gente chora quando solta algo guardado há anos. Chora como se tivesse perdido de novo. Mas depois, dias depois, respira melhor. Porque aquele choro não era regressão. Era fechamento. E então a memória encontra um lugar mais leve. Um lugar onde a saudade existe. Mas não sufoca. A fé madura não é a fé que não sente. É a fé que sente e confia. Confia que Deus cuida melhor do que qualquer objeto poderia cuidar. Confia que o amor verdadeiro não se mede por quanto você guarda, mas por quanto você entrega. Se você está vivendo um luto que ainda te prende, talvez essa mensagem tenha sido um convite para respirar de novo. Não respirar como quem esquece, mas como quem aceita. Aceitar não é dizer tanto faz. Aceitar é dizer: doeu, dói, mas eu entrego. E entregar é uma forma profunda de amar. Se esse conteúdo te fez companhia de verdade, se ele te acolheu em algum ponto, eu te convido a se inscrever no canal Voz de Santa Teresa. Esse espaço existe para falar de fé com os pés no chão e o coração aberto, sem julgamento, sem encenação. E, se você sentir vontade, deixa um comentário do seu jeito. Pode ser só uma frase. Você já viveu um luto que ficou preso em objetos? O que você sentiu quando tentou mexer nisso? O que o tempo te ensinou? Às vezes, o que você escreve vira o abraço que outra pessoa precisava hoje. E, se quiser, escreva também o nome, ou só a inicial, de alguém por quem você quer rezar, para que a gente crie juntos uma corrente simples de oração. Pedido descanso. Pedido luz. Pedido paz. Porque no fim, é isso que liberta mais do que qualquer coisa. Oração verdadeira. Oração que não segura. Que entrega. Que Deus te dê sabedoria para honrar sem se prender. Coragem para soltar sem se culpar. E paz para lembrar sem se ferir. E que as almas que você ama sejam envolvidas pela misericórdia divina. No tempo de Deus. E do jeito de Deus. Amém.